Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre a terceira rodada do Brasileirão, destacando os 5 vencedores e os 5 perdedores dessa rodada. Então, bora lá. Já peço para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para mais conteúdos. E também divulgar esse vídeo aí com seus amigos e amigas fãs de futebol brasileiro. Vamos começar pela turma que perdeu, né? O lado negativo da rodada. Iniciando pelo Corinthians, que perdeu no sábado à noite para o Red Bull Bragantino por 1-0, mais uma vez me dando muito desgosto, a especialidade do time nos últimos anos. São 3 rodadas, um empate em 0-0 e 2 derrotas, onde o Corinthians não marca gols e perdeu muitos. Então, dá para citar vários perdedores dentro do tema Corinthians. O técnico Antônio Oliveira, que começa a sofrer algumas críticas sobre opções, sobre estilo de jogo, etc. Os centroavantes, tanto o Pedro Raul quanto o Yuri Alberto, pelo baixo rendimento, pelos gols perdidos, especialmente o Yuri Alberto. Eu tenho a teoria que o Yuri Alberto é o Darwin Núñez brasileiro. É um centroavante que luta bastante, se movimenta muito, consegue criar chances de gol a partir dessa movimentação dele, porém comete muitos erros, faz o torcedor passar raiva e perde gol demais. É impressionante o quanto que eles têm em comum. Também o goleiro Cássio é um perdedor, porque a diferença do jogo foi o goleiro, né? De um lado, o Cleiton pegou as que foi em cima dele, e do outro, o Cássio não conseguiu mais uma vez, não chegou nem perto. No lance do gol estava mal posicionado para começo de conversa, e também zero explosão, já tinha ido muito mal com o Juventude. Assim, o Cássio tem mais gols onde ele poderia ter feito melhor do que defesa no campeonato. Só isso que eu tenho a dizer. O Corinthians nem tem um jogo tão mal, o Corinthians consegue criar, consegue finalizar, mas finaliza muito mal, muito erro técnico. É uma situação complicada. E outro perdedor também é o Cruzeiro, que tomou 3-0 ao rival Atlético Mineiro, uma derrota pesada em clássico. Os 3 gols no primeiro tempo, não é nem aquele caso, tomou 1-0 no início, aí só 2 gols saíram no final, nem. O Cruzeiro foi dominado dessa vez, não conseguiu ter resposta e é um golpe duro no início de trabalho do Fernando Seabra e antes de jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai precisar se recompor depois dessa derrota pesada, pois precisa de um bom resultado no meio de semana contra o La Calera, lá no Chile. Outros perdedores também é que o Atlético Goianiense, que tomou 3-0 em casa do São Paulo, mesmo ali no seu estádio no Ascioli, não conseguiu ser competitivo, é um time que inicia mal o Brasileirão, 3 derrotas em 3 jogos, apresentando problemas defensivos, não conseguindo ser competitivo, como se espera dos times de aventura. Geralmente são muito chatos de se enfrentar. O Atlético Goianiense nesse início de rodada não está sendo isso. Só foi mais contra o Flamengo mesmo, tanto contra o Botafogo quanto o São Paulo, acabou sendo superado. O Juventude é um perdedor. Assim, perder, no caso do Juventude, do contexto, perder no Newton Santos Botafogo nem é um péssimo resultado assim, mas tomar 5-1, tomar 5 sem, sabe, sem conseguir ser muito competitivo dentro do jogo, isso sim é um baque, é uma porrada forte. O time tinha vencido o Corinthians por 2-0, vinha com confiança, como fosse um choque de realidade esse resultado, apesar de eu achar que foi pesado demais para o time de Juventude. E o último time a ser citado aqui é o Vitória, que não perdeu de fato, mas moralmente saiu derrotado do clássico. O Vitória que vem levando a melhor no Bavi, em 2024, ele foi campeão estadual em cima do rival Bahia. Abriu 2-0 jogando em casa, parecia que ia caminhar por mais uma vitória no clássico, porém conseguiu tomar um empate, e no final até saiu no lucro, não perdeu o jogo. São 2 jogos, os dois em casa, também que, pô, que tabela, hein? Pega o Palmeiras e depois o Bahia logo de cara, e o time não venceu, então é um perdedor nessa rodada. E agora vamos para a parte boa, vamos para os vencedores. Toda a turma que está feliz depois dessa rodada, que não é o meu caso, porque eu sou corintiano. Começando justamente pelo Bahia. Já acabamos de falar de Vitória, o contrário vai para o Bahia, que não vem levando a melhor no clássico, não vem tendo um grande desempenho nos duelos contra o rival Vitória, mas que conseguiu ter força para fora de casa, dentro do Barradão lotado, e buscar reverter a desvantagem de 2-0 no segundo tempo, 2 gols, um próximo do outro, o segundo do Everaldo, um gol muito bonito, e evitar o triunfo do Vitória. Isso com certeza dá mais moral para o time, afasta um pouco o fantasma dos clássicos recentes. Muito bom resultado do Bahia, que já tinha vencido no meio de semana o Fluminense. Falando de clássico, destacar o Fluminense, que venceu o Vasco por 2-1, quebrando uma sequência ruim de resultados nos clássicos estaduais, conseguindo sua primeira vitória no Brasileirão. A equipe do Fernando Diniz ainda não engatou, né? Nem próximo do futebol do ano passado. É uma equipe que vem devendo um pouco de desempenho, e esse jogo era importante para isso, para conquistar um resultado, para abafar qualquer crítica individual ou coletiva ao time,
Lembrando que o Fluminense tem rodada importante na Libertadores, vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. Entre os vencedores, três times que já foram citados aqui, do lado dos perdedores, que é primeiro o Galo, que fez 3-0 no Cruzeiro, primeira vitória dentro da nova Arena RV contra o rival, uma atuação contundente, um 3-0 com autoridade, os 3 gols do primeiro tempo, o time jogando muito bem, equipe treinada pelo Milito aos poucos, parece que vai pegando o corpo dentro da ideia de treinador, e ele também vai entendendo como pode extrair melhor dos seus jogadores. Destaque para o Arana, que jogou muito bem. O dupla Hulk e Paulinho sempre muito boa. Zarate, o Scarpa. É um time que tem muita qualidade no setor ofensivo. Vale destacar também o Botafogo. 5-1 no Juventude. Uma grande atuação do seu sistema ofensivo. E algo que ele precisava, né? 2 vitórias seguidas jogando em casa. Começou assim com o pé direito do trabalho do português Arthur Jorge. E o Botafogo tem uma decisão meio de semana na Libertadores. É que perdeu os 2 primeiros jogos. Tem agora um duelo em casa contra o Universitário, precisa vencer e esses resultados dão mais confiança, dão mais confiança do torcedor para o time também, para fazer a festa, para apoiar. E o sistema ofensivo muito bem, verdade seja dita. Assim, tem vários times que têm problema com jogadores de lado, que sentem falta de jogadores de lado, assim, no elenco, etc. O Corinthians é um deles. E o Botafogo tem 4 boas opções para a ponta. Inclusive, o Arthur Jorge escalando 3 deles, geralmente. Você tem o Júnior Santos, que foi a grande temporada, o Savarino, que é um bom jogador que eu gosto bastante, desde os tempos do Atlético Mineiro. O Luiz Henrique, que tecnicamente é o melhor deles, é um jogador muito bom. Ainda acho que vai dar muita alegria ao torcedor botafoguense. E o Jefinho, que é o que talvez venha desempenho mais abaixo, mas é um jogador que já jogou bem no Botafogo no passado. E junta isso com o Tiquinho Soares, que vem voltando aos poucos a ser aquele do ano passado. Você tem o meio campo ali com o Mário Freitas, Danilo Barbosa que parece estar se encaixando. A dupla de zaga ali o Bastos, o angolano, também vem crescendo. Então, é um time que tem qualidade, tem onde tirar. E aos poucos parece que o Arthur Jorge vai conseguindo iniciar com um pé direito. Mas, lembrando, tem decisão no meio de semana. Se perder ou patar, esses bons resultados acabam ficando um pouco para trás. E o último vencedor é o São Paulo, que demitiu o Carpini, anunciou o Zubeldia e já iniciou essa nova era, apesar de ele não estar comandando oficialmente ainda, com o pé direito, 3-0 fora de casa com o Atlético Goianiense. Aqui precisava desse resultado para lavar um pouco a alma e dar mais confiança. Também é outro time que tem um jogo importantíssimo na Libertadores meio de semana, fora de casa contra o Barcelona, lá em Guayaquil. E se perdesse novamente, aí é uma pressão muito grande em cima. Lembrou um pouco mais do São Paulo nos bons momentos, né? Mostrando mais a qualidade no setor ofensivo que esse time tem à disposição e como pode render muito mais. Vamos ver como vai ser essa era do São Paulo sob o comando do Zubeldia, técnico jovem aí que vem para o seu grande trabalho. Fez um bom trabalho na LDU, campeão da Sul-Americana, mas agora é um desafio ainda maior. Mas agora eu quero saber de você, se você concordou com as minhas análises, com as minhas escolhas de vencedores e perdedores, e também quais são os seus times que você acha como os vencedores, saudados, perdedores. Deixe nos comentários. Muito obrigado mesmo por vir até o final. Sempre agradecendo aí a quem dá a força da sua audiência. Peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e divulgar esse vídeo para dar ajuda para quem está começando. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.